Talvez não haja assunto mais polêmico hoje no marketing digital do que o assunto dos gatilhos mentais. Nós temos de um lado um grupo que acha que tudo é gatilho mental, e nós temos de outro lado um grupo que acredita que eles não fazem, não usam gatilhos mentais, porque gatilhos mentais parecem ser uma estratégia baixa, uma estratégia passada, caída, que vai fazer parte de uma era anterior ao marketing digital, algo que ficou no passado, assim, nessa época usaram gatilhos, mas aqui eu vendo com base na transparência, na honestidade, sem muito drama. E a grande verdade é que os dois grupos estão errados, como sempre estão as posições extremas num assunto que no Brasil poucas pessoas ainda dominam e menos ainda sabem como aplicar. Porque você tem cientistas estudiosos da economia comportamental que conhecem muito bem os estudos, as teorias, mas que não têm a criatividade para aplicar isso ao marketing, né? A um produto, que são duas habilidades bem diferentes. Algumas pessoas, por exemplo, sabem fazer na prática, mas não sabem ensinar, e pessoas que sabem ensinar, mas não sabem fazer. E quem sabe fazer os dois, em geral, cobra muito caro para ensinar, né? Pessoalmente, assim, cobra muito caro. Então, a grande verdade é que gatilho mental é um termo de marketing digital, assim como storytelling. Não existe uma área da psicologia que estuda, né, assim, especialista em gatilhos mentais. Não existe essa área. O que existe são as áreas, né, de economia comportamental, de ciência comportamental, de heurística cognitiva, uh, talvez a área de psicologia social. Então, essas áreas estudam o comportamento humano que fogem ao padrão da economia clássica, do padrão iluminista de tomada de posição racional. Agora, não desista. Vou explicar para você o que é cada uma dessas coisas. Para você entender o que de fato são gatilhos mentais, você precisa entender o seguinte: existe um pressuposto na economia clássica, tá? Na economia que você aprende na escola, provavelmente, ou não é você aprendeu na faculdade, se você fez economia, ou a gente pode dizer, você acaba aprendendo isso no positivismo, né? Quando você estudou alguma coisa assim parecida na escola, ou de outras pessoas falarem para você na internet. Elas estão repetindo uma filosofia positivista, racionalista, ou defendendo posições parecidas. É por isso que é tão importante você conhecer a origem das suas ideias, porque primeiro você deixa de parecer, de ser escravizado por elas, mas também você começa a pensar em outras possibilidades. As coisas que soam para vocês tão naturais, às vezes elas são fabricadas. E você nunca questiona aquilo porque parece o modelo natural de fazer as coisas. A gente já viu vários exemplos neste curso, né, de coisas que pareciam naturais, mas elas são frutos de uma intenção controlada, de uma filosofia montada, ensinada para que tudo pareça, depois de algumas décadas, natural para você. Então, o modelo racional, o modelo de decisão racional, ele pressupõe que nós, eu e você, nós decidimos como levando sempre em consideração a lei da oferta e da demanda e levando em consideração também o preço, né, o valor. Então, é como se o ser humano tivesse um jeito de decidir certo, correto, e tudo que desvia desse padrão é caracterizado ufa, como irracional. Então, por exemplo, se você faz uma promoção, dá um desconto, a economia diz que é normal, é esperado, é racional que as pessoas comprem mais. Porque agora digamos, a demanda delas começa a aumentar um pouco, porque a oferta
não é, parece um pouco mais valiosa, não é? Dá uma ilusão de preço de que a pessoa agora está adquirindo mais bens por menos dinheiro e todo mundo quer isso. É racional querer alguma coisa assim. Agora, se você aumenta o preço e começa a vender mais, a economia vai chamar isso de inconsistências, né? Eu não sei economia austríaca, tá? Tô falando aqui do padrão econômico normal aí, né? Que a gente é ensinado. Mas se você aumenta o preço, né? Eles já começam a dar um nome que torna aquele bem uma exceção, que são os bens de Veblen, não é? Que são esses produtos de luxo que quanto mais caros, mais eles vendem, né? Então isso, por exemplo, não poderia ser explicado pela economia tradicional, mas sim pela ciência comportamental, que estuda o modo irracional como nós decidimos. Vou dar outros exemplos aqui. Por isso que é tão importante ler o livro do Kahneman, tá? Mas outros exemplos aqui, para isso ficar claro. Se você vai... se eu chego e falo para você assim, você prefere R$ 1.000 agora ou R$ 5.000 daqui a um mês? A economia diz que se você escolher os R$ 1.000, você está sendo irracional. Está sendo idiota. Porque daqui a um mês, se você souber esperar, você vai receber muito mais do que os R$ 1.000 que você quer agora. A economia diz que, como eu comentei com vocês em outros casos, se você faz um produto e diz que há 99% de chances de eficácia e o mesmo produto, mas com um outro título, como há 1% de ineficácia, há 1% de chance de dar errado, o produto que tem 99% de chance, que é o mesmo, né? Com esse título, vai vender mais do que o outro. E essa decisão, né, é uma decisão irracional, já que é o mesmo produto. Então, é algo que a economia não consegue explicar, mas que a economia comportamental consegue. Um outro exemplo. E agora já indo para onde a gente vai, onde a gente quer chegar. E a gente vai ver vários exemplos desse tipo durante a aula. Mas se você vai a uma nutricionista, e esse caso foi bem polêmico, e sempre é polêmico quando a gente fala disso, né? Se você vai a uma nutricionista e, por exemplo, ela está acima do peso, a economia vai dizer assim, e daí? O importante é se ela sabe te ajudar, se ela conhece o assunto, e não se ela é magra, ou se ela aplica o que ela sabe a ela mesma. Já a economia comportamental vai ter uma solução completamente diferente sobre esse caso. Porque vocês percebem que a parte racional que é envolvida, que é usada como base, ela parte desse pressuposto de que a gente sabe analisar todas as informações de um modo muito correto e isento, levando sempre em consideração perdas e benefícios, oferta e demanda. Então, se você... A economia, por exemplo, acha que a aversão à perda é algo irracional. Então, se eu falar assim para você, você tem mais vontade de ganhar R$ 10.000 investindo nesse curso de R$ 1.000, ou você tem mais medo de perder R$ 1.000 ao fazer um curso que não vai te ajudar de nada? O que você tem mais? Você tem mais medo de ganhar, mais vontade de ganhar ou mais medo de perder? Naturalmente, todo mundo tem mais medo de perder. Todo mundo, tá? Todo mundo. Até esses grandes players aí, todos eles têm medo também. Medo de perder, medo de fazer um grande investimento, medo de, não é, de gastar muito com uma área que eles não sabem se vai contribuir tanto para o negócio. Todos eles têm um medo, um receio. E é normal, porque é assim mesmo. Mas a economia diz que não. Diz que se você analisar certinho todas as circunstâncias, você vai chegar a uma conclusão correta, racional, lógica para você tomar uma decisão. A economia diz, por exemplo, que os NFTs, por exemplo, são um modelo irracional. Tá? Modelo irracional de mercado. Os NFTs não têm um valor tangível, né? São basicamente subjetivos. Só a economia austríaca poderia explicar isso aí direito. Tá? E a economia comportamental e o marketing, que é o que mais se aproxima do que a economia austríaca faz. Tá? Tudo isso que eu quero, essa pequena introdução, porque
se a gente fosse lidar com as fontes desse pensamento e como ele se organiza, a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas discutindo. É uma discussão muito interessante, mas eu imagino que os alunos queiram alguma coisa que esclareça e dê uma pequena teoria só para que você entenda um pouco mais da prática dos exemplos e consiga aplicar no seu próprio negócio o mais rápido possível. É isso que, em geral, os alunos querem, né? Então, é só para você entender mais ou menos que há um pressuposto de que nós tomamos uma decisão de um jeito racional e normal e que tudo que se desvia daquilo é irracional. Portanto, a gente tem que evitar tomar esse tipo de decisão. Um último exemplo, né, que a gente comete bastante é quando você compra um ingresso para um show, por exemplo, e você, por algum motivo, não pode ir ao show. Né? Seu carro quebra e você não consegue ir para o show. E daí, você perde o dinheiro do ingresso, né? Se você comprar outro ingresso para ir ao mesmo show, não é? Porque você quebrou o carro, né? Você deu tudo errado. Você quebrou o carro, você não acha o seu ingresso, você perdeu. E aí você fica assim, se você comprar um outro ingresso para você ir, afinal você já gastou esse primeiro dinheiro, já, né? Gastou consertando o carro. E a economia vai ver essa posição como irracional, porque você gastou 2 vezes para ir a um show, mais o carro, então você vai acabar o tudo gastando muito mais do que assumir que você perdeu, quebrando o carro e perdendo o ingresso e desistir de ir. Mas a gente raramente toma essa decisão, né? Assim, esse é o chamado, não é, o efeito dos custos afundados, não é? De que já que, né, que basicamente poderia ser o já que, poderia chamar o efeito já que, né? Já que eu já que eu gastei comprando esse ingresso, agora eu vou ter que ir. Então você prefere ir contra a sua vontade, gastar mais dinheiro de transporte, gastar mais dinheiro comendo um lanche lá, passar frio, passar fome, sei lá, dependendo do show, a assumir que você perdeu, né, R$ 100 ali, R$ 200 pro ingresso de um show. Aqui nós estudamos esses comportamentos. Aqui nós estudamos por que as pessoas preferem os nutricionistas magrinhas ou shapeadas, o que você quiser dizer. Aqui a gente estuda por que as pessoas acreditam mais em pessoas bem vestidas do que em pessoas mal vestidas. Porque, embora você possa dizer de um pensamento bem liberal, bem iluminista, que existe uma racionalidade que deve excluir esses acidentes, quer dizer, o fato lógico e evidente de que a nutricionista está acima do peso, não significa que ela não possa te ajudar. Não é verdade, não é? É isso mesmo. Se o fato de ela estar acima do peso não significa isso. Significa que talvez ela tenha dificuldade de aplicar o que ela sabe. Talvez ela tenha dificuldade porque ela está passando por problemas que a gente não consegue prever. Sei lá, né? Problema de saúde. Não sei. Né? Às vezes tem uma doença grave, ou às vezes está passando por um problema emocional e ela não está conseguindo lidar com isso. Enfim, acontece tanta coisa às pessoas. Né? Então a gente não consegue dizer se que ela não pode nos ajudar porque ela está acima do peso. Você entendeu? Não dá para dizer isso. Mas eu posso dizer com toda certeza que ela vai ter mais dificuldade para persuadir os outros de que ela pode ajudá-los. Mas assim, com 100% de segurança. Que se ela tentar convencer você a emagrecer e ela acima do peso, ela vai ter dificuldade. Ela pode conseguir, claro, mas ela vai ter mais dificuldade do que as pessoas que não estão. Não é? Então, a questão aqui é a gente analisa esse tipo de decisão. Por que nós somos tão facilmente, não é enganados, mas levados por esse tipo de pensamento, por esse tipo de decisão, porque nossa atenção é drenada para esses elementos. Porque todo esse módulo de anatomia da atenção é para explorar isso aqui. Para explorar por que nós estamos, aliás, como usar os elementos principais quando nós estamos no piloto automático. Tudo isso faz parte do piloto automático da nossa vida. Por isso que
dizer que há gatilhos mentais ou não há gatilhos mentais é uma grande bobagem. Porque gatilhos mentais ou processos heurísticos, viés cognitivos, dependendo da escola, né, de ciência comportamental que você adote ali, fazem parte da própria vida. Não é como você dizer que, sei lá, não é assim, o oxigênio ou o olhar tridimensional, né, a percepção tridimensional humana, ou você dizer, por exemplo, que o modo como o seu cérebro fabrica as cores é falso, é uma ilusão. Porque é verdade, não é? Assim, né? As cores são fabricadas no seu cérebro. O seu olho só aceita a luz. Então, você dizer, né, você pode dizer assim, que o seu cérebro vive num constante gatilho mental, num constante viés cognitivo, um processo heurístico para te iludir de que você está vendo cores, quando na verdade você está vendo luz só. Os gatos, cachorros enxergam diferente o mundo. Para eles não é tudo colorido, não. Então, a gente pode falar de outra coisa, não é? Por exemplo, a pimenta, ela não queima você de fato. É que ela tem uma enzima, que é a capsaicina, né? Acho que é assim que é a pronúncia, que ela, ao contato com a sua língua, ou até com a pele, ela envia um sinal que é o sinal idêntico que está queimando, mas não está queimando nada, né? Sua língua, sua boca não está queimando mesmo, né? Como é quando você queima num fogo, né? Quando você queima, você come pimenta, você pode olhar sua língua no espelho e ela não vai estar pegando fogo vermelho e tal, não vai acontecer isso. Você vai dizer que a pimenta, então, é um grande gatilho mental. É um grande é um grande viés cognitivo, assim, é o gatilho mental da pimenta, né? Do ardido. Então vocês percebem que de fato a gente consegue extrair uma racionalidade dos processos, mas não é comum que a gente faça isso. Tenho certeza que quando você for comer pimenta e ela estiver queimando, você vai tentar se convencer agora de que não está queimando e você não vai conseguir ignorar que a sua língua está queimando, mesmo que você saiba que ela não está queimando. Essa é a questão. O processo racional de você perceber a realidade, ele é demorado, ele é lento, ele é o sistema 2 do Daniel Kahneman, tá? A gente trabalha com o sistema 1. Se vocês leram o livro, já vou resumir aqui, mas o sistema 1 é o piloto automático. É o modo comum como a gente percebe o mundo. E o sistema 2 é esse esforço de você se determinar a pensar de outra maneira quando tudo parece dizer o contrário. Se você faz dieta e tem uma torta lá de limão e você já bateu todas as suas calorias e está com vontade de comer aquela torta, não é normal que você queira comer aquela torta? É o esperado. Só que você precisa se convencer de que não vale a pena. Você tem que pensar, ó, no futuro, né? Você vai ter que se convencer com outras imagens e objetivos de que o mais correto a fazer ali é ir contra o seu piloto automático. Não é assim? Então, o que a gente teve, o que aconteceu no mundo, de certa forma, é que a gente acabou ficando dividido na filosofia com pessoas que dizem que tudo que vem de você é bom, tudo que é natural e espontâneo é bom, e as pessoas dizendo o contrário, né? Que você precisa mortificar o seu corpo, né? Principalmente agora, né, com o empreendedorismo de Instagram aí, mortificar o seu corpo, acordar 3 horas da manhã, tomar banho gelado, fazer todas as terapias possíveis, não é? Num autoaperfeiçoamento infinito. Porque tudo que é você natural, você tem que ir contra, não é? Então, assim, é uma filosofia de você pode fazer o que você quiser, contanto que você não goste. Ficou mais ou menos assim. Então, aqui a gente tem uma posição, de novo, que tenta ir para o bom senso, é por isso que ela não vai ser popular. Mas a ideia aqui é demonstrar para você que, olha, existe um processo de perceber as coisas e o sucesso das coisas que é o modo marqueteiro de ver a realidade, que é o que a gente tem que fazer. Tudo que vocês estão aprendendo aqui é para lidar com o piloto automático, para dominar o piloto automático. É isso. O processo racional e lento de tomar as decisões é o que você faz no curso, que é o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, enquanto você está aprendendo sobre o piloto automático, você tem que sair do piloto automático. Para você usar sua mente racional aí, sua parte racional, pensativa, reflexiva, meditativa, para entender o que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que se você estiver vendo pelo celular, pelo computador, às vezes você abre 3, 4 abas, coloca no vezes 2 e você vai assistindo aquilo. Você tem uma vaga impressão de que você está aprendendo. E não tá. Porque você tem esse negócio da performance. A performance é tudo, não sei o quê. Mas você está no piloto automático. Você está seguindo uma orientação com base numa autoridade sem refletir se aquilo realmente tem te ajudado ou não.
Então a gente usa o piloto automático o tempo todo. Gatilho mental usa o tempo todo. Não tem como você não usar gatilhos mentais. Porque eles fazem parte da própria vida. É como você dizer assim, a partir de agora eu só vou tomar decisões meditativas, analíticas e bem refletidas depois de 5 horas de pesquisa na internet. Já imaginou se fosse sempre assim? Você vai sentar para comer lá no restaurante e você vai assim, você pode me trazer, por favor, a tabela nutricional de cada um desses ingredientes? Eu quero dar uma olhadinha aqui para calcular certinho, tá? Ah, você pode, por favor, me dizer onde foi comprado isso aqui? Eu quero saber se esse peixe ele é de fazenda ou se ele é do mar aberto, porque eu estou evitando mercúrio, sabe? Eu estou tentando fazer um detox de metais pesados. Eu não quero comer mais coisa do mar, né? Tal. E com que ração que alimenta esse peixe aqui? Ah, entendi. Já imaginou se fosse assim? Ué, você não quer tomar uma decisão informada sobre tudo? Então, é aquilo que eu já comentei. Esses dois sistemas, um quer ficar satisfeito e o outro quer ser especialista. O que é satisfeito é o que a gente usa a maior parte do tempo. Você quer tomar uma decisão rápida e eficaz e ficar feliz com ela. Quando você compra um curso, para você avaliar aquele curso, você teria que assistir vários outros. Para depois você voltar e falar assim, ó, dos 20 cursos que eu comprei, esse aqui é o melhor. Você não pode assistir um curso e dizer que ele é bom. Vocês percebem? Mas você pode comprar um curso e dizer que está satisfeito. Acho que não precisa fazer mais nenhum, não. Esse aqui me deu bastante conteúdo, assim, tal, e estou satisfeito com ele. Você vai lá escolher 2 sorvetes, tem 30, 40 sabores. As pessoas ficam 30, né, 30 minutos para escolher o sorvete. Você só quer escolher um e ficar bem com ele, não é? Imagina você escolher um e... Que saco, não curti um minuto, não. Você não come com ódio, né, com revolta, porque você tomou uma decisão ruim? E você é especialista em sorvete? Você sabe analisar um sorvete e tal? Na maior parte das vezes você não sabe, né? Então, a gente tem 99% de busca por satisfação na tomada de decisão. Você só quer pelo menos não ferrar tudo. Você quer pelo menos não tomar a pior decisão. Não precisa ser melhor, só não me decepcione. É só isso. Então, você é especialista em algumas áreas, já falei disso, vou repetir. Você é especialista em algumas áreas. É nessas áreas que você, em geral, usa. É essas áreas que você usa como profissão, inclusive. De alguma maneira, elas vão ser integradas na sua personalidade para você virar um especialista, fazer seu produto e tal, porque é nessas áreas que você tem interesse. Aí você quer ser especialista. Olha o nome. Agora, na maior parte das outras, você só quer ser satisfeito mesmo, estar satisfeito. Né? Então, quando você fica revoltado porque algumas pessoas compram cursos ou participam de mentorias que você sabe que são ruins porque você já fez 30, 40, é porque elas só querem ficar satisfeitas. É isso. A maior parte das pessoas só quer ficar satisfeitas. Você que é churrasqueiro, né, que fica enchendo o saco quando a gente compra uma carne que não é premium, que não é do açougue não sei o quê, que não foi preparado de jeito... É porque você é especialista, cara. Eu só quero comer uma carne gostosa. Eu só não quero, sabe, comer uma carne dura. Eu tô bem, se a carne for boa, eu acho excelente. É isso. Eu não tô preocupado em ser o melhor comendo carne. Só quero ficar bem. Então, é isso que a gente estuda. Como deixar as pessoas satisfeitas. Que vender para especialistas é outra coisa, é outro problema. Tá? Tudo que a gente ensinou serve também. Tá? Tudo que a gente ensinou serve também. Mas a gente aqui, nessa parte, nona parte, né? A gente vai estudar as principais maneiras que colocam a gente em piloto automático e como se aproveitar delas para vender os seus produtos, vender o seu serviço. Sabendo que o modo como você aplica esses gatilhos mentais não invalida a eficácia deles. É claro que eles funcionam. O que invalida quer dizer, eles continuam funcionando, quer dizer, deixa eu tentar me explicar, porque daí pode parecer um pouco o contrário do que eu vou falar. Quando você usa o gatilho mental de um jeito errado, ele pode não funcionar para você. Porque você usou de um jeito errado, de um jeito ruim, de um jeito brega, de um jeito feio, de um jeito repetido, de um jeito comum, igual ao das outras pessoas. Mas não significa que ele deixou de funcionar, que as pessoas continuam que as pessoas deixaram de responder à escassez,
deixaram de responder. Não, não é isso, é que você está usando pela 20ª vez do mesmo jeito e isso é chato pra caramba, não tem como convencer as pessoas do contrário. Então, é muito importante que você só entenda isso. Essa leve introdução, a gente já ficou mais de 20 minutos aqui falando, mas essa aqui a gente poderia ficar horas aqui falando sobre a origem disso, porque isso é tão interessante, mas tem aplicações tão interessantes, tão vastas, que a gente só está riscando assim a primeira linha. Tá? Espero que no final dessa aula fique cada vez mais claro para você por que você precisa estudar a parte científica que estuda a tomada de decisão e depois aprender como aplicar isso ao seu negócio. Porque a nossa profissão vai ser essa: integrar os elementos artísticos que nós usamos, a palavra e a imagem, ao conhecimento científico que hoje nós temos da tomada de decisão a partir de centenas de milhares de experimentos comprovando que, em geral, nós tomamos as decisões usando esse framework, esse quadro mental, essa percepção da realidade.